Olá, bem-vindos ao quadro. Agora que nós vimos todas as divisões das pteridófitas, vamos começar com a fisiologia dessas plantas. E existem duas importantes novidades evolutivas das pteridófitas em relação às briófitas. E a primeira delas é a presença de vasos condutores de seiva. A partir das pteridófitas, todas as plantas já são vascularizadas, apresentando então um tecido condutor. E aí existem dois tipos de tecidos condutores, que é o xilema e o floema. Vamos falar um pouquinho de cada um desses tecidos. O xilema conduz água e sais minerais, e ele faz essa condução de maneira ascendente, ou seja, das raízes para as folhas. E a seiva que é conduzida pelo xilema é chamada de seiva bruta. Mas atenção, pessoal, atualmente a seiva bruta também vem sendo chamada de seiva inorgânica. Então, o xilema, a partir da seiva inorgânica, conduz água e sais minerais. Já o floema é responsável por conduzir açúcar e outros compostos orgânicos. E ele faz essa condução de maneira descendente, das folhas para as raízes das plantas. A seiva do floema é chamada de seiva elaborada e também de seiva orgânica. Então, o floema, através da seiva orgânica, conduz açúcar e outros compostos orgânicos. E aí, pessoal, qual é a grande importância da presença dos vasos condutores? É que agora as plantas poderão ter um maior porte, porque o transporte de água e nutrientes não é mais feito célula a célula, como acontecia nas briófitas. É um transporte mais eficiente. E isso faz com que as pteridófitas, por exemplo, apresentem mais de 1 metro de altura. A segunda novidade evolutiva é a redução gametofídica. Isso significa que o esporófito agora é predominante no ciclo de vida da planta e o gametófito passa a ser a estrutura passageira. E aí, este esporófito das pteridófitas e das demais plantas vasculares apresenta uma raiz, que agora é uma raiz verdadeira, e essa raiz é responsável pela fixação da planta no substrato, lembrando que essa raiz pode ou não ser subterrânea, e também faz absorção de água e nutrientes. Temos também as folhas, que neste caso, como estamos representando o esporófito de uma samambaia, essas folhas são folhas pinnadas, onde vários folíolos se inserem a um pecíolo. E essas folhas agora são folhas verdadeiras. E as folhas, por serem clorofiladas, são responsáveis pela fotossíntese. E no esporófito também temos o caule. Neste caso da samambaia, o caule é um caule subterrâneo, que é chamado de rizoma. Então, o rizoma é o nosso caule, que é um caule verdadeiro. E o caule tem como função a sustentação das folhas e também faz a condução da seiva orgânica e inorgânica entre a raiz e as folhas. E aí, pessoal, toda essa estrutura é o nosso esporófito, que será dominante no ciclo de vida da planta. Lembrando ainda que as pteridófitas ainda não apresentam flor, nem fruto e nem semente, apenas apresentam folhas, raiz e caule, que agora são estruturas verdadeiras.
Só que aí, pessoal, as pteridófitas ainda dependem da água para reprodução, como acontece nas briófitas. E esse será o assunto da nossa próxima aula. Muito obrigada e até lá!